Lula livre. É bom ou ruim para o Brasil? Eu simplesmente não acredito que a gente está discutindo se é bom, se é ruim o Lula tá solto, né? Porque é evidente que, primeiro, que o líder da maior organização criminosa da história do país está preso depois de ter sido condenado 2 vezes e ter tido seus recursos negados pelo STJ e pelo STF. É evidente que ele precisa estar preso. E segundo, que a gente não está só falando do Lula, a gente está falando de outros milhares de presos, a gente está falando do Azeredo, do PSDB, de outros corruptos, de outros partidos políticos. Cabral já entrou também com recurso agora também, para, com base na decisão do Supremo, ser solto. Enfim, a gente está discutindo impunidade e a gente está discutindo um processo brasileiro que é moroso, que é feito para você achar nulidade, que é feito para você ficar enrolando até prescrever o crime e não é feito para punir bandido de colarinho branco. O Brasil, e aqui eu sei que você concorda comigo, Guga, só prende pobre. Recurso é muito caro para chegar até o STJ, até o STF. O que o Supremo Tribunal fez foi basicamente dizer: bom, se você é pobre, você pode ser preso. Se você é rico, você tá solto, tá tranquilo. Agora, tá vendo, você cita milhares de pessoas podem ser soltas. Você já coloca um número ali que é uma ficção. Na verdade, são menos de 5 mil pessoas que podem ser soltas. E você mesmo... Menos de 5 mil são milhares? Não são milhares. E mesmo... Não são, não, porque do jeito que você fala, tem gente acreditando que são 190 mil pessoas que chegou a rolar esse tipo de fake news. 160 mil, 190 mil. São 4.900 e chega a quase 5 mil pessoas. E você mesmo fez esse adendo agora de que a maioria dos brasileiros pobres é que são presos. Nesse número de quase 5 mil, a maioria absoluta são pessoas pobres. O número ínfimo é de políticos que acabam sendo usados como exemplo, mas isso é a exceção. É claro que a gente não quer ver político que cometeu o crime fora da cadeia. O caso do Lula, que você trata como a maior quadrilha da história do Brasil, que também é completamente discutível, que tem vários casos com números tão grandiosos quanto esse do PT, e que ou foram arquivados, ou que, se você atualizar o número do passado, vai ser parecido. Então isso é tudo muito discutível. A política, ela sempre foi viciada em roubar. O PT, ele fez o que os outros partidos fizeram. Ele fez e o Lula cumpriu pena. Ele já cumpriu 1/6 da pena. Ele poderia, inclusive, sair para cumprir o restante com tornozeleira eletrônica. Agora, o que diz a carta, o que diz a Constituição é que no Brasil a pessoa é presa depois de transitado em julgado. Inclusive, tem gente do direito que diz que isso é cláusula pétrea, que interpreta isso como cláusula pétrea. E essa foi a discussão do STF. Eles fizeram restabelecer essa norma, que sempre aconteceu. A gente só vai prender no último momento. Até porque no Brasil a justiça é muito falha. Eu acho melhor a gente errar colocando a pessoa na cadeia só depois de se esgotado tudo, mesmo que ela seja culpada, do que errar colocando um inocente, que é o que acontece sempre no Brasil. Então, eles fizeram restabelecer uma norma que, no fim, ela vai ser benéfica para muita gente que é, como você falou, pobre, e para um grupo mínimo de políticos. O Sérgio Cabral, que você citou, só para fazer esse adendo também, tem prisão preventiva no caso dele, como tem o Eduardo Cunha. Então, assim, há casos e casos, eles não vão ser liberados. Esses políticos não vão ser liberados. O Lula conseguiu. Não tem como. O José Dirceu, eles estão entrando. Você pode fazer uma analogia e falar que, bom, já que o Lula, que foi condenado em 2 instâncias, estava preso e pôde ser solto, eu, então, que não fui condenado nem na segunda, como já posso estar preso preventivamente? Ele pode utilizar esse argumento também com base nessa nova decisão do Supremo. E o que está na Constituição não é que você não pode ser preso até transitar em julgado, é que você não pode ser considerado culpado. Se fosse, você não pode ser preso até transitar em julgado, não existia preventiva nem provisória. Pode ser não existia prisão em flagrante, não existia diversas modalidades de prisão. Tudo bem, então faz esse reparo para as pessoas entenderem melhor. Tanto que o voto da Rosa Weber foi o seguinte: olha, hoje o Código de Processo Penal diz que o trânsito em julgado se dá depois quando se esgotam os recursos até no Supremo. Sim. Tem casos que a pessoa não está ainda condenada. Pode se modificar o Código de Processo Penal para que esteja de acordo com o artigo 5º. Então, a prisão em segunda instância não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é a presunção de inocência. Sim, exatamente. A presunção de inocência, ela é cláusula pétrea. E no caso do Lula, como não há nenhum tipo de prisão preventiva, ele poderia ser solto, a não ser que ele seja considerado condenado, o que só vai acontecer agora depois de transitado em julgado, que foi o que você deixou bem explicado agora. E o que vocês podem fazer, o que os políticos podem fazer, por isso que eu digo vocês, é tentar diminuir o número de recursos que é possível aqui, já que realmente tem um número muito grande de recursos que acaba privilegiando quem tem mais dinheiro, quem tem os melhores advogados. Isso tem que ser mudado pelos políticos. O que não pode é fazer uma interpretação ali
ao sabor do tempo, do momento, para agora a gente acha que é exatamente isso que o Supremo fez, porque nos últimos 10 anos o Supremo mudou de entendimento 4 vezes. Exatamente. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Você ficar mudando de entendimento 4 vezes. Ele mudou para o entendimento original porque sabe que a Lava Jato está enfraquecida, sabe que já prendeu o Lula, que já se arrefeceram os ânimos e se aproveitaram disso como um momento político para soltar o Lula. Então foi casuístico. Foi casuístico. Foi casuístico sempre, é isso que eu estou te dizendo. Em todos os momentos foi casuístico. Agora, pelo menos, nisso concordamos. Eles estão... Em todos os momentos foi casuístico. E agora pelo menos, eles voltaram para a interpretação original, da letra. Agora, pode-se mudar isso. Eu não estou dizendo que é certo você ter a possibilidade de ficar infinitamente... Agora, o que você colocou que tem, se aproveitando de recursos. Tem pobre, lá dependendo de decisão do STJ, do STF para transitar em julgado e por isso está preso, é bastante questionável, porque só o custo de você se defender no Supremo Tribunal Federal, ou mesmo no STJ, né? O padrão comum para você levar um processo para o STJ é de 56 mil reais. Você foi levar para o Supremo é de 81 mil reais. Isso se não tentar um habeas corpus sem o Lula, que é muito difícil. Já é mais de 91 mil reais. Então que pobre é esse que gastou mais de 200 É muito difícil você ter um defensor. Não, mas tem um defensor público que te leva assim até o STF, se for o caso. Claro que é uma minoria. Como foi o caso do defensor público que foi ao Supremo Tribunal Federal, pro cara que roubou um rádio de 70 reais, esse cara o Supremo decidiu manter preso, mesmo não tendo transitado em julgado. Ou seja, é absolutamente casuístico. Eles soltam o Lula, mas o cara que roubou a rádio de 70 eles inventam uma prisão preventiva. Aí mantém o cara na preventiva. Eles inventam como se o cara que roubou o rádio fosse menos perigoso solto do que o Lula. Não, eu não vou ficar discutindo se o Lula é ou não perigoso. Com relação assim a minha posição sobre o Lula como político, depois dele ter cumprido uma parte da pena, e a gente não sabe ainda se ele é realmente culpado, já que todo esse processo do triplex agora está em suspeição e pode ser inclusive anulado, e se for anulado, ele vai voltar a ser um ficha limpa e vai poder se candidatar. A gente inclusive está nesse ponto. Então assim, essa questão do Lula... Lembra que ele não foi condenado só no triplex, não? Não, ele foi condenado também no caso de Atibaia, que vai ser julgado agora a segunda instância, e que também ele só vai ser considerado culpado agora depois de transitar em julgado. E esse caso também vai voltar, talvez, para uma fase anterior, antes da condenação, porque ele, segundo a nova interpretação do STF, teria que ter apresentado a defesa dele depois das considerações de quem teria sido delator no caso. Não, no caso do sítio não, porque no caso do sítio você não tinha réu delator na mesma ação. Não, no caso do triplex que não tinha. Do sítio ele pode voltar. O sítio ele está usando o mesmo argumento que foi usado pelo presidente, pelo Baldini lá da Petrobras. O réu delator do caso do sítio foi em outra ação separada daquela que condenou o Lula. As pessoas vão se confundir, mas o caso do sítio... Um detalhezinho só para deixar o Lula livre. Não, a questão é que o caso do Lula no Atibaia vai voltar, pode voltar sim, para uma fase anterior à condenação, e ele pode inclusive ser considerado um ficha limpa, porque o caso do triplex, o Moro está em suspeição. Então assim, a gente tem agora um político que, segundo tudo que foi mostrado pela Vaza Jato, foi perseguido pelo juiz e pelo Ministério Público, e que agora ele vai ter sim a chance, talvez, de se tornar um ficha limpa e disputar a eleição contra o Moro, contra o Bolsonaro ou contra o Moro, a gente não sabe quem é que vai ser ou quem serão os candidatos, mas um desses dois com certeza. E é isso que o Brasil quer. O Brasil quer o Lula ficha limpa. O Brasil só vai restabelecer. Não sei que Brasil que você mora. Pra gente ter uma chance do Brasil, do povo, de alguma maneira, legitimar alguém no poder, porque, querendo ou não, a eleição do Bolsonaro é discutível. Já tiraram o Lula com um caso do triplex que é agora suspeito de ter sido uma perseguição política para tirar um candidato que era o favorito à eleição. Então a melhor maneira da gente conseguir com que o povo tenha um político legítimo no poder e que de alguma maneira cabe essa treta, rasgar a legislação e deixar botar um contra o outro na política. Ele é criminoso, ele não transitou, ele não foi condenado ainda. Opa, é criminoso, ele tá solto, mas isso é continua sendo criminoso. Isso é a sua opinião. Tem muita gente que acha que esse processo Ele falou que só saía da cadeia se fosse absolvido, ele não foi absolvido, ele só tá solto. Ele foi solto agora em segunda instância e ele vai poder ser liberado caso a suspeição do Moro passe no STF. Tem grande chance de passar, porque o Moro pisou na bola e ele, querendo ou não, atropelou esse processo do Lula, e agora o Lula tem a chance, sim, quem sabe, de ser candidato de novo. E isso é bom pro Brasil, ter essa disputa. Quem ganhar essa próxima eleição vai estar legitimado, que agora vai ser uma eleição com Lula todas as disputando cartas a eleição, na mesa. O Brasil indo pra frente.